Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um dia, darmos início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos ensinar bastante nessa aula, que possamos ter um bom aprendizado, possamos assimilar bem aquilo que o Senhor quer nos falar, numa carta que é tão importante, a carta de Tiago, dessa nossa nova série de estudos na Escola Bíblica Dominical. Semana passada, terminamos aí mais uma série, onde nós estávamos estudando a primeira e a segunda carta, escrita por Paulo aos Tessalonicenses, e hoje vamos estar dando início a mais uma série de estudos, que é Tiago, que tem como tema a fé em ação. Ou seja, a partir de hoje, nós estaremos dando início aqui a mais uma série de estudos bíblicos, na nossa Escola Bíblica Dominical. Então sejam todos bem-vindos. Quero estar iniciando já fazendo uma oração, pedindo que Deus venha estar abençoando as nossas vidas e nos ajudando a tirar o melhor dessa série, que com certeza vai ser de muita valia para as nossas vidas. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que nos é dada de estarmos estudando, aprendendo mais a respeito da Tua Palavra. Estamos iniciando agora mais uma série que vamos estar falando sobre a carta do Tiago, algo que tem muito, uma carta que tem muito a nos ensinar. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê corações sábios, entendidos, para que possamos compreender, possamos tirar o melhor proveito para que Ele dê esses ensinos. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos estar dando início aqui. Você que tem a sua, não sei, alguns já adquiriram a revista, nós temos aqui a nova revista, Tiago, a fé em ação. Nós vamos estar iniciando hoje na nossa primeira lição. Você que tem a sua revista já pode estar abrindo, e também você pode estar abrindo aí na sua Bíblia, no livro de Tiago. Nós vamos estar lendo apenas o primeiro versículo dessa carta, dessa epístola de Tiago. Então você que tem a sua revista, a Bíblia você tem, abra na carta de Tiago e abra também aí na sua revista, para que nós possamos dar início aqui. Eu vou estar lendo aqui Tiago, capítulo 1, versículo 1, onde a Bíblia está dizendo assim: olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Então nós vamos estar, basicamente o nosso estudo, ele vai estar baseado nesse primeiro versículo. Esse primeiro versículo vai ser a base que nós vamos estar discorrendo sobre a nossa lição nesse dia. O nosso versículo-chave aqui, que também fala muito do tema da nossa revista, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quando nós falamos de Tiago, nós falamos dessa carta, ela é uma carta assim bem prática, quando você vai estudar essa carta, ela é muito direta. O Tiago, ele não usa de rodeios, como se diz no linguajar, ele não rodeia à toa, ele é muito direto, ele é muito objetivo naquilo que ele quer ensinar. Nós temos aqui na introdução da nossa revista, o nosso escritor da revista, ele fala o seguinte: olha, a epístola de Tiago é uma carta prática, e realmente ela é muito prática. Ele diz assim, olha, que seus propósitos é caracterizado por instruções para o viver diário e por uma compreensão das perplexidades da vida. Ou seja, ele é um manual prático para o nosso dia a dia, que nos instrui a várias situações cotidianas, como nos portar diante de várias situações na nossa vida. Ele diz aqui também, o nosso escritor, que ele é um guia prático para a vida e a conduta cristã. Seja sobre a nossa conduta espiritual, sobre a nossa conduta moral, sobre a nossa conduta ética, como viver em comunidade, como viver em um relacionamento com Deus. Ele vai estar nos ensinando, nos instruindo através dessa carta. Ele diz assim, olha, as falhas que Tiago está tentando corrigir aos seus leitores fé sem obras, é algo que nós vamos estar vendo nessa carta, palavras sem atos, ou seja, apenas ser ouvinte da palavra, mas não ser praticante,
as censuras que ele vai trazer sobre alguns pontos, a ambição, né, ele vai falar sobre isso, falar sobre o amor desordenado pelo ensino, ele vai falar sobre o valor da riqueza, né, e posição, sobre essas questões, também tratamento depreciativo dos pobres e das viúvas, e entre outros assuntos que nós vamos estar falando. Ou seja, então o Tiago vai estar abordando nessa revista alguns pontos muito interessantes. Por exemplo, vão ser 17 lições, né, que nós vamos estar estudando aqui nessa carta de Tiago. A primeira delas, que é essa aqui que nós estamos falando, por exemplo, a partir da segunda lição, ele vai estar falando sobre os valores das provações. Depois ele vai falar sobre o que devemos valorizar, provação e tentação, e assim sucessivamente. Ou seja, a cada domingo um assunto será abordado, e são assuntos, queridos, muito práticos do nosso dia a dia. Então, que você possa, né, estar com o coração aberto para que nós possamos dar início aí a mais uma série de estudos que com certeza vai contribuir e muito para a edificação da nossa fé. Ao ler o primeiro versículo dessa carta, nós vemos aqui que ele imediatamente ele já se identifica. A primeira palavra é Tiago. Aí ele dá sequência dizendo que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem é esse Tiago? A primeira pergunta, primeiro questionamento, primeiro estudo que nós vamos fazer sobre essa carta é identificar quem é esse Tiago. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos perceber que no Novo Testamento vai se falar de alguns Tiagos, né? Nós vamos ver aqui pelo menos 4 personagens que têm esse nome de Tiago. O primeiro deles que nós vamos falar é Tiago, que é o filho de Zebedeu. Esse Tiago, filho de Zebedeu, é o Tiago, irmão do João, o qual era um dos 3 mais próximos de Jesus, né? Jesus escolheu 12, mas entre esses 12 tinham 3 que eram os mais chegados, aqueles que Jesus sempre chamava para ir em algum lugar, eram que estavam mais próximos de Jesus. E esses 3 é Pedro, Tiago e João. Então esse primeiro Tiago que nós estamos falando aqui, que é o filho de Zebedeu, é o Tiago que era um dos 3 mais chegados de Jesus. O segundo Tiago que nós temos aqui, ele é o filho de Alfeu, que também é um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos, né? Um é Tiago, filho de Zebedeu, e o outro é Tiago, filho de Alfeu, ou seja, é um dos 12 também, daqueles que faziam parte dos 12 discípulos de Jesus. Nós temos também ainda o Tiago, o pai de Judas. O Judas era um dos 12 discípulos também. E nós temos 2 Tiagos, como dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, e nós temos também 2 Judas. E para diferenciar também o Judas, tinha o Judas Iscariotes, que é aquele que traiu a Jesus, e nós temos também o Judas, que é o filho de Tiago, ou seja, o pai de Judas, para diferenciar os Judas. Então aqui nós temos que o outro Tiago é o Tiago, pai de Judas, um dos 12, né, para ficar claro, não o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E também nós temos o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Jesus, ele era o primogênito e ele tinha irmãos. A Bíblia vai contar que ele tinha 4 irmãos. Pela ordem que é colocada, provavelmente esse era o mais velho dentre os 4. Jesus, o primogênito, ele seria o segundo em questão de idade. E também Jesus, a Bíblia vai falar que Jesus também tinha algumas irmãs, não fala o número de irmãs, mas Jesus também tinha irmãs. Então nós temos aqui 4 opções de alguém que poderia ser o escritor dessa carta. O primeiro Tiago, o qual eu falei, que é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, esse Tiago, ele já os historiadores, os estudiosos, o descarta como sendo aquele Tiago, esse Tiago da carta, porque, né, o Herodes mandou matar o Tiago. Então, na época que essa carta foi escrita, que ela foi escrita mais ou menos, ela não tem uma data muito precisa de quando ela foi escrita entre 49 e 62 depois de Cristo. Né? Não se tem uma data específica de quando ela foi escrita. E segundo os estudiosos, né, o Tiago, filho de Zebedeu, o irmão do João, ele teria sido morto por volta de 44 depois de Cristo, né? Então ele não teria como ser o escritor. Então nós já descartamos aí esse Tiago.
Esse outro Tiago, que é o segundo apóstolo, que era um dos 12 apóstolos, que é o filho de Alfeu, também os estudiosos descartam ele, não é colocado ele também como sendo, não tem uma característica dele. O outro pai do Judas também ele é descartado. Então os estudiosos eles chegaram à conclusão, e é praticamente unânime, não se tem nenhuma discussão sobre isso, é bem aceito por todos, que esse Tiago a qual escreve essa carta é o Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse Tiago aqui, a qual ele se identifica aqui, Tiago, embora ele não dá característica, ele não venha dizer quem é ele, não dá mais detalhes para que a gente venha identificá-lo nessa carta, mas segundo os estudiosos, segundo aquilo que é estudado e definido, esse Tiago aqui é o Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que quando nós olhamos, no Novo Testamento, nos escritos, nos Evangelhos, nós vamos perceber que os irmãos de Jesus, eles não criam nele. Você vai ver que havia uma desconfiança deles. Então depois nós vamos ver que esse Tiago, ele se converte, ele volta, tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é convertido, e ele agora chama o Senhor Jesus de Senhor, chama Jesus não de irmão, não de alguém, assim como qualquer um, mas chama o Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele reconhecia que ele era muito mais do que um irmão, por parte de mãe, mas que ele era um Senhor, que ele era o Salvador da humanidade, assim reconhecendo toda a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro ponto que nós definimos aqui, que esse Tiago, ele é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, se nós formos ler Marcos capítulo 6, versículo 3, que vai falar dos 4 irmãos de Jesus, que é Tiago, José, Judas e Simão. São os 4 irmãos que é falado. E como está na ordem aqui, supõe-se que o Tiago é o irmão mais velho de Jesus, Jesus o primogênito, e logo após vem aí o Tiago. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, por exemplo, João declara abertamente que nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, esses irmãos aqui que eu citei, Tiago, José, Judas e Simão e as suas irmãs, eles não criam em Jesus, eles sempre tinham um pé atrás, eles não criam que Jesus era realmente o Messias. Mas quando nós olhamos, por exemplo, no livro de Atos, eu quero ler com vocês, Atos capítulo 1, versículo 14, essa história começa a mudar. Atos 1, versículo 14. Livro de Atos, capítulo 1, versículo... Vou ler o versículo 4 primeiro. Diz assim, olha... E certa ocasião, estando morando com eles, ordenou-lhe: não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Ou seja, Jesus... Aqui nós temos aquele momento onde Jesus fala para que ele não se ausentasse de Jerusalém, mas que ficasse esperando a promessa do Pai, que seria a descida do Espírito Santo para trazer o batismo, para trazer o poder e a autoridade para a igreja. E no versículo 14, do capítulo 1 de Atos, vai dizer assim, olha, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Embora anteriormente os irmãos de Jesus não criam neles, pelo que estamos vendo aqui, eu sei se eles estavam ali esperando, pela promessa de Jesus. Diz aqui que Maria, a mãe de Jesus, e também os seus irmãos estavam ali. Significa que eles criam realmente em Jesus. A partir desse momento, a Bíblia não fala a partir de quando eles começaram a crer em Jesus, mas pelo entendimento que se tem por essa palavra, eles passaram a crer em Jesus. Principalmente o Tiago, que é o assunto de hoje aqui, sobre essa carta. O Paulo vai dizer na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, que o Tiago, ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Após a ressurreição, Jesus aparece para Tiago, e dá algumas instruções, assim como ele também apareceu para Paulo.
E pelo que nós estamos vendo também lá em Atos, nós vamos ver que o Tiago se tornou um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. Ou seja, houve algo realmente da parte de Deus que transformou a vida do Tiago. E que o Tiago, a partir de então, passou a crer, a conhecer o Senhor Jesus como realmente Senhor, como Deus Todo-Poderoso. Como eu e você, nós cremos nesse Jesus que é poderoso. Amém? O poder da transformação, o poder que Deus tem para transformar as vidas. Nós temos aqui na sequência, olha, ao colocar-se como servo e chamar Jesus de Senhor, Tiago testemunha claramente que, graças a Deus, reconheceu que seu irmão mais velho era realmente tudo o que afirmava ser. Ou seja, antes ele não cria em Jesus, mas depois que ele tem um encontro com Jesus, que ele tem a sua vida transformada, agora ele o chama de Senhor, demonstrando assim o seu testemunho público de que ele cria que realmente Jesus era tudo aquilo que ele falava que era. Desde o momento quando Jesus começa a pregar tudo aquilo que Jesus falava, ele vem a comprovar que realmente tudo era de acordo com aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Dando sequência aqui na nossa revista, é um ponto muito interessante, muito importante agora que nós vamos ver, irmãos. Primeiro nós vimos aqui o Tiago, já identificamos que ele é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, embora não cria antes, mas ele passou a crer, ele se converteu a Cristo. Agora nós vamos ver a segunda parte do versículo 1. Fala que para quem que o Tiago estava escrevendo. O Tiago está escrevendo, diz aqui, as 12 tribos da dispersão. Saudações. Então, o Tiago, ele é uma carta que é direcionada às 12 tribos da dispersão. Quando nós lemos sobre as epístolas, sobre as cartas, principalmente as cartas paulinas, normalmente o Paulo, ele direciona a sua carta ou a uma igreja ou a pessoas específicas, né? Nós temos, por exemplo, as cartas de Paulo, que são as cartas paulinas, e entre as cartas paulinas nós temos as cartas pastorais, que é as cartas que é escrita, a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Ou seja, o Paulo, inicialmente ele começa Romanos, Coríntios, né? 1ª e 2ª Coríntios, depois ele vem a Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, aí ele vai escrevendo a igrejas. Depois, mais na frente, ele escreve a 2 pastores, que é a Tito e a Timóteo. Mas aí Tiago, agora, ele escreve as 12 tribos, ele não escreve a uma igreja específica, ele não escreve a um pastor específico, alguém específico, mas ele escreve aqui as 12 tribos. Essas 12 tribos aqui, o Tiago, ao escrever, está se falando a respeito do povo de Israel. Embora nesse período, essas 12 tribos, elas já não existiam mais como no princípio, né? Ou seja, quando Deus traz o povo do Egito, introduz esse povo na terra prometida, e Josué, né, que é o responsável, que é o líder desse povo, faz a divisão das terras. Cada tribo tinha a sua porção de terra. O povo de Israel, eles viviam organizados por tribo, cada tribo tinha o seu terreno, a sua terra, e vivia ali organizados como tribo. Mas esse povo, eles, ao passar dos anos, principalmente quando Nabucodonosor vem ali pouco antes de ser 580 e poucos anos antes de Cristo, e leva esse povo cativo para a Babilônia, e eles começam a se perder essa questão das tribos, né, de ter aquela organização como os tribos. Mas quando ele está aqui se referindo a essas 12 tribos, ele está se referindo ao povo de Israel, ou seja, ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus, né? Então essas 12 tribos, a qual ele diz aqui no versículo 1, que ele está se direcionando às 12 tribos da dispersão. Então essas 12 tribos são essas 12 que representa o povo de Israel, né, os descendentes de Israel. Agora ele diz que essa carta é as 12 tribos da dispersão, né, e nós vamos aprender a estudar um pouco dessa história. Isso fala muito sobre a história do povo de Israel, né, da dispersão, que é algo que, como eu falei, que tem um início lá 500 e tantos anos antes de Cristo, e que até hoje
né, ainda faz parte da história do povo de Israel. Até hoje esse povo da dispersão continua, até hoje ainda tendo esse povo da dispersão. Então é uma história de mais de 2.500 anos, né, que começou lá no cativo da Babilônia e tem duração até hoje. Nós vamos estar estudando um pouco, uma questão de história do povo de Israel, mas que com certeza vai trazer grande aprendizado para a nossa vida. Por exemplo, aqui o nosso escritor da revista, ele diz assim, olha, essa carta foi incluída na divisão do Novo Testamento, que ficou conhecida como uma epístola geral, como eu falei, porque ela não foi escrita especificamente para uma igreja ou para um pastor, para alguém, mas foi para, né, um povo no geral. Então ela é como uma epístola geral, porque não se dirige a um leitor ou uma igreja específica, né? Ou seja, ela é uma carta que é direcionada a muitas pessoas, e serve, né, logicamente, especificamente para esse povo aí, mas para o povo de Israel da dispersão, mas não especificamente alguém ou uma igreja. Aí ele diz aqui, por exemplo, as 12 tribos, né, após o exílio babilônico de 538 anos antes de Cristo, como eu falei, essas 12 tribos de Israel já não existem mais fisicamente. E é interessante que, ao estudar essa história, irmão, estudar a história é bom para a gente conhecer o contexto, mas nós precisamos aplicar isso à nossa vida, né? E nós vamos aprender com essa história de Israel as consequências, o porquê de tudo isso, algo que começou há 530 anos, 538 anos de Cristo e que até hoje perdura, até hoje ainda não teve definiu tudo ainda existem muitas pessoas dispersas do povo de Israel, esparramado, né, por vários países, por todo o mundo. Diz que, por exemplo, aqui, olha, 538 anos de Cristo, essas tribos já não existem mais fisicamente, mas a expressão era usada para indicar o povo de Israel reunido nos últimos dias. Sendo assim, 12 tribos é uma expressão simbólica que denota os que são filhos de Deus, né? Então, como eu falei aqui, essas 12 tribos estão representando aqui o povo de Deus, os filhos de Deus, o povo escolhido de Deus que estão dispersos. Ou seja, o Tiago ele está escrevendo essa carta para os cristãos convertidos de Israel, o povo de Israel que se converteram ao cristianismo, que estava disperso por vários lugares no mundo. Quem se encontra na dispersão, né? Ele fala aqui das pessoas que se encontram na dispersão. Vamos falar um pouco sobre essa dispersão. Como eu falei, ela começa 538 a.C. A palavra dispersão no grego, diáspora, era usada para os judeus que viviam fora da Palestina, fora de Israel. E por extensão, o local onde vivia, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. Está falando de pessoas que viveram fora eram israelitas, era povo de Israel, mas que viviam fora, né, do povo de Israel. Quando nós paramos para pensar nisso, a primeira evidência que nós temos, o primeiro momento que nós vamos falar na Bíblia sobre isso, como eu falei, é lá no cativeiro babilônico. Porém, o povo de Israel, quando nós vamos ver, essa situação ela se perdura por muitos e muitos anos. Quando nós olhamos da história, né, primeiro Nabucodonosor, ele vem e ele tira aquele povo ali de Israel e leva como cativos para a Babilônia. Né, a Bíblia vai dizer, se você for lá ver nos livros de Reis, principalmente quando chega no finalzinho do livro do Segunda Reis, aí fala ali onde que foi o momento onde o povo foi levado cativo para a Babilônia. E a ordem do rei da Babilônia, do Nabucodonosor, era de levar os melhores, né, as pessoas mais sábias, mais instruídas, levar para a província de Babilônia. Então muitos ali foram levados, alguns ficaram em Israel, mas a maioria foram levados como os cativos. E durante muitos anos esse povo ficaram cativo de Babilônia. Mas com o passar dos anos, o reino da Babilônia foi se enfraquecendo, e aí vem o império do Medo, persas, e conquista o povo, o império babilônico. E ao conquistar o império babilônico, todos aqueles que eram governados por aquele império acabam sendo também conquistados pelo império Medo-persas,
e entre eles estava ali o povo de Israel. Então, anteriormente conquistado pelo povo da Babilônia, muitos é levado para a Babilônia, ou seja, já foram levados para longe da terra de Israel. Aí quando o Império Medo-Persa, muito daqueles ali é levado também para outras regiões, ou seja, vai aumentando mais essa dispersão, vai aumentando mais esse esparramamento do povo de Israel. Com o passar dos anos, a história vai contar que esse império, ele é conquistado pelo Império Grego. E assim também, mais uma vez, o povo de Israel, que fazia parte dali, também torna-se agora, está sendo governado pelo Império Grego. E mais uma vez, pessoas são esparramadas, vai de um lado para o outro, ou seja, o povo de Israel vai se esparramando. E com o passar dos anos, nós vemos, a história vai contar que o Império Grego, ele é conquistado pelo Império Romano. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, quando nós começamos a ver a respeito do Novo Testamento na Bíblia, né, nós percebemos que o povo de Israel, eles estão governados, são dominados pelo Império Romano. O Império Romano é um império que tem o poder sobre o povo de Israel, sobre o domínio do povo de Israel. E também, por aí se dizendo, muitos foram esparramados, foram dispersos por muitos lugares. Porque era conquistado por um, ia levado para um lugar, conquistava por outro, levava para outro lugar, conquistava por outro, e assim, por esse dispersamento que houve, o povo de Israel, ele se esparramou por vários lugares do mundo, e isso perdura até hoje, né? Ainda se tem o povo de Israel esparramado por vários lugares. E quando nós vemos, por exemplo, também em Jerusalém, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, há uma grande perseguição ao povo de Israel, e esse povo também, eles são dispersos por vários lugares. Quando nós vemos também, por exemplo, quando o povo de Israel, né, os convertidos, né, logo após o início da igreja, há uma grande perseguição contra a igreja. Lá no livro de Atos vai falar sobre isso, né, dessa grande perseguição que há sobre a igreja. E o povo, a igreja, diz a Bíblia, que eles se esparramaram por vários lugares. Ou seja, há várias etapas, né, no povo de Israel, onde se fala dessa dispersão, desse esparramamento, por assim dizer, do povo de Israel por vários lugares do mundo. Isso dando assim o que fala aqui sobre essa dispersão, ou seja, deles, como Tiago fala aqui, que era para o disperso, né? Para a dispersão, para aqueles que estão dispersos, para aqueles que estão esparramados por vários lugares. Embora são judeus, fazem parte da descendência do povo de Israel, mas não estavam vivendo em Israel. Por muitos e muito tempo, e talvez até hoje, existiam mais povo de Israel vivendo fora de Israel do que no próprio país. Nesse período aqui, por exemplo, havia muito mais pessoas vivendo fora de Israel do que vivendo em Israel. Aqui na nossa lição, o escritor ele vai falar o seguinte aqui, olha, o termo dispersos pertence à mesma raiz de dispersão. É possível harmonizar os leitores de Tiago com esses primeiros cristãos judeus que foram perseguidos em Jerusalém e tiveram que se espalhar pelos lugares mencionados no versículo acima. A carta seria a maneira possível de Tiago pastorear este rebanho disperso. Então era um povo que estava fora do seu país, que quando há perseguição da igreja em Jerusalém, eles vão pregando por todas as outras nações, e a prioridade deles inicialmente era pregar para os dispersos, para o povo de Israel que estava morando em outros lugares, em outros países. E muitas dessas pessoas se converteram. Então essa carta é uma carta com o propósito, com o objetivo de o Tiago trazer instrução, trazer orientação para esse povo que estavam vivendo em outras regiões. Ou seja, assim de certa maneira, trazendo uma maneira de pastorear essas pessoas. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a diáspora, né, que é sobre essa dispersão, que é um termo atual até hoje, que se fala até hoje. Eu quero ler aqui na íntegra aquilo que o escritor da nossa revista ele escreve, para que possamos ter uma boa compreensão desse assunto. É um assunto
que às vezes a gente fala pouco, ouve pouco sobre ele, então eu quero ler para que a gente tenha assim, um entendimento melhor. Ele fala aqui, ó, diáspora. Enciclopedistas e historiadores abrem espaço em suas obras para a diáspora. Eles a usam para referir-se às colônias judaicas, forçadas ou não, que se estabeleceram em outras partes do mundo fora de Israel. Ou seja, foram pessoas que muitos foram forçados. Por exemplo, como eu falei, quando o povo de Israel foi conquistado pela Babilônia, quando foi conquistado pelo Império Medo-Persas, quando foram conquistados pelo Império Grego, pelo Império Romano, e aí houve, não por vontade própria, mas muitos tiveram que, foram levados contra a sua própria vontade. Ou mesmo alguns foram voluntariamente depois sobre isso, né? Porque quando nós vemos, por exemplo, principalmente lá no Império Medo-Persa, quando o povo começa a voltar para Jerusalém, através do rei Ciro, e que há a reconstrução dos muros, que começa a trazer aquele povo, muitos preferem ficar lá, não querem voltar, porque havia muita pobreza, e muitos já tinham se estabelecido lá onde moravam. E mesmo depois nós vemos, por exemplo, na história mais recente, mais próximo de nós, você vai olhar as colônias, por exemplo, nos Estados Unidos, há muitas pessoas, muitos judeus morando lá. No próprio Brasil, aqui no nosso país, tem muitas pessoas morando, e muitas dessas pessoas não vieram obrigadas, não foram obrigadas a vir, mas em busca de uma vida melhor. Talvez a situação que eles estavam vivendo, em guerra, em tantas situações, e eles foram em busca de uma vida melhor. Então muitos foram forçados e outros não, outros foram de livre e espontânea vontade, né, que se estabeleceram em outros países fora de Israel, né? Alguns afirmam que historicamente a primeira diáspora ocorreu quando os judeus foram exilados para a Babilônia por Nabucodonosor, mais ou menos 586 a.C. Um pouco anterior nós vimos 538, 586 é a média que se tem, né? Mesmo após a libertação, apenas uma parte dos judeus retornou para Israel. Todavia, a diáspora judaica maior e culturalmente mais rica floresceu em Alexandria, o antigo capital do Egito, onde no primeiro século a.C., 40% da população era formada de judeus. Isso quer dizer que na época de Jesus havia mais judeus fora da Palestina do que nela mesma. Veja que nessa época de Cristo havia mais pessoas, judeus fora de Israel, ali da Palestina, do que vivendo na Palestina. O maior número de pessoas esparramadas pelo mundo do que vivendo no seu próprio país. Por exemplo, se nós pensamos hoje, por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele tem muitas pessoas brasileiras morando em outros países. Mas se nós formos olhar, o número de brasileiros que moram no Brasil é muito maior do que os que moram fora. Imagino, não sei percentual, mas imagino que seja muito grande. O percentual de brasileiros que moram fora do Brasil deve ser muito pouco se comparado com os que moram aqui. E lá no povo de Israel era o contrário, tinha mais gente morando fora de Israel do que vivendo em Israel. Diz aqui, olha, outro grande diáspora aconteceu em 70 depois de Cristo, algo que eu falei um pouquinho antes, né? Com a destruição de Jerusalém pelos romanos, por essa perseguição que teve. A partir desse momento, os judeus se dirigiam a diversos países da Ásia Menor e do sul da Europa, formando comunidades que mantiveram a religião e os hábitos culturais judaicos. Embora eles não estavam em Israel, não estavam ali na Palestina, mas eles continuavam com os seus hábitos, culturais, espirituais, tendo a sua maneira de viver, como eles costumavam viver na sua terra, embora não estavam vivendo nelas, diz que eles foram, mais tarde, outros grupos se estabeleceram no leste da Europa, empurrados pelo islamismo. Os judeus do norte da África migraram para a Península Ibérica, expulsos de lá no século XV, foram para a Holanda, para os Países Baixos, Turquia, Palestina e tantos outros, e foram se esparramando até para o continente americano. Esse povo fugiram, muitos foram obrigados a fugir para esses lugares devido às perseguições.
Aí nós falamos agora, por exemplo, o extermínio de 6 milhões de judeus em campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto, como é conhecido, né? Que é algo que marcou a história da humanidade e principalmente o povo de Israel, porque embora o Hitler, né, ele, né, foi mal com todo mundo, mas contra o povo judeu, parece que era o principal propósito dele, era aniquilar a raça do povo de Israel, ou seja, a raça do povo de Deus. E ali, né, historicamente, nós conhecemos a história, mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E isso impulsionou, irmão, a reconstrução de um Estado próprio, após quase 2000 anos de desaparecimento, né, da diáspora. Terminou em 1948 com a criação do Estado de Israel. Então essa perseguição, ela foi tão grande, essa dispersão do povo de Israel foi tão grande, que Israel deixou de existir como Estado, como um país, né? Durante quase, como diz aqui, quase 2000 anos, né, o povo de Israel, eles não tinham a sua identidade como uma nação. Somente em 1948, que a ONU, a Organização Mundial, ela consegue, das nações, né, ela consegue estabelecer novamente Israel, declarar realmente Israel como uma nação, em 1948, ou seja, nos nossos dias, praticamente contemporâneos nossos, né? Depois de tantos anos, né, de grande destruição, de grandes problemas, é que esse povo, eles conseguem, agora em 1948, com a criação do Estado de Israel. Agora veja que mesmo em 1948, com a criação do Estado de Israel, nós temos aqui alguns dados interessantes. Em 1996, né, mais contemporâneo nosso ainda, estima-se que 4,5 milhões de judeus viviam em Israel. 4 milhões e 500 mil judeus viviam em Israel. Agora veja, olha, cerca de 5 milhões e meio viviam nos Estados Unidos. Ou seja, existia mais povo de Israel nos Estados Unidos em 1996 do que propriamente em Israel. Você vê, olha, 2 milhões e meio nos países do grupo SEI, 70 mil na França, 500 mil no Reino Unido, 250 mil na Argentina e 130 mil no Brasil, isso em 1996. Se nós formos somar aqui o número do povo de Israel que viviam só nesses países aqui que é citado, é mais do que o dobro, muito mais do que o dobro do que os que viviam em Israel na época. Hoje eu não tenho dados de hoje, 2020, não sei como que está a realidade disso, mas nesse período de 96, né, que não está tão longe, 24 anos, esses eram os números, basicamente esses eram os números, devido à dispersão do povo de Israel. E até hoje isso essa dispersão ainda divide muitas opiniões. Muitos do povo de Israel querem que o governo traga de volta, né, dê condições para que essas pessoas voltem para Israel. Outros são contrários, não querem isso. Então há disputa. Isso vai levar sobre questão espiritual, sobre questão religiosa, sobre questão de ideologia, sobre questão política. Hoje envolve muitas coisas essa questão dessa dispersão do povo de Israel. Agora, queridos, é interessante quando nós pensamos nisso. O que nós podemos tirar de lição de tudo isso, de toda essa história aqui que nós podemos ouvir? Se nós fôssemos aprofundar sobre essa história aqui, nós falaríamos muito, muito mais. Eu apenas falei um pouco, né, meio que superficial, né, porque não é o objetivo principal do livro de Tiago, né, falar sobre isso, mas só para que a gente tenha uma noção, né, para quem que ele estava escrevendo e qual a relevância disso na história do povo de Israel e o porquê de tudo isso ter acontecido e o que nós podemos tirar de lição disso para a nossa vida. Tudo isso, irmãos, aconteceu com o povo de Israel, toda essa situação que perdura aí há muitos anos e até o dia de hoje ainda tem consequência disso, tudo é consequência do pecado, tudo é consequência da desobediência do povo de Israel aos mandamentos de Deus.
Quando nós vamos ler a lei de Deus, né, principalmente você pega lá o livro de Deuteronômio, né, todos os da lei, Levítico, né, Número de Deuteronômio, vai falar sobre isso. Até quando Moisés começa a falar da lei, lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, quando ele começa já a falar a respeito de alguns pontos da lei, uma das grandes ordens que Deus dava, né, que Deus sempre advertia o seu povo, para que o seu povo fosse fiel, para que o seu povo obedecesse a Ele, para que o seu povo vivesse em obediência às suas leis. E Deus, Ele diz lá no capítulo, só tomar uma água aqui, capítulo 28 de Deuteronômio, lá onde fala das bênçãos e das maldições, né, Deus fala o que aconteceria com aquele povo se aquele povo obedecesse ao Senhor. As bênçãos do Senhor viriam sobre eles, e lá está escrito todas as bênçãos. Mas aí Deus também fala, mas se vocês forem rebeldes, se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês forem desobedientes, se vocês praticarem, né, aquilo que o povo que vivia nessa terra praticava, aí Deus fala que viria, né, as maldições sobre eles. E uma das consequências de tudo isso, Deus vai dizer lá que esse povo seria esparramados pelo mundo inteiro. E não só uma vez, mas várias vezes os próprios profetas, irmão, quando você vai ler a Bíblia, os profetas sempre estiveram alertando o povo de Deus. E por quantas vezes esse povo, né, nós vemos lá no livro dos reis, né, a Bíblia fala que começando pelos juízes, né, o povo desobedecia, Deus levantava um juiz, aquele povo andava um período em obediência a Deus, de repente aquele juiz morria, aquele povo voltava tudo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus foi tendo misericórdia, a misericórdia do Senhor, ela é longa, né? Se Deus fosse agir, né, com a sua ira de imediato, aquele povo teria sido disperso, não 538, no ano 500 mais ou menos antes de Cristo, mas há muitos anos atrás, porque sempre em épocas, em períodos, aquele povo era desobediente a Deus, e Deus sempre alertando para que eles se voltassem para Ele, para que eles não deixassem de servir os seus mandamentos. E aí depois passa o período do juiz, vem o período dos reis. Um rei era bom, andava em obediência a Deus, outro rei não. E aí assim foi levando, até que chegou o período de que Deus levou esse povo para o cativo, onde Deus chega através do rei da Babilônia e leva esse povo para o cativeiro, né? Ou seja, cumprindo assim aquilo que ele havia falado e que tantas vezes tinha advertido o povo de Israel. E aqui que podemos tirar de lição para a nossa vida, de aplicação para a nossa vida, é que o pecado, irmãos, ele tem uma consequência muito grande, tanto de imediato, como muitas vezes em consequência por muitos e muitos anos da nossa vida. Deus perdoa os nossos pecados, mas muitas vezes o pecado, dependendo do que ele vai trazer consequências graves na vida da pessoa. Nós vemos, por exemplo, Davi pecou, Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências foram grandes. E nós vemos esse povo de Israel, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que tantas vezes Deus lutou a favor desse povo, que tantas vezes Deus advertiu esse povo, mas esse povo não obedeceram e por consequência veio a destruição, veio o grande problema sobre o povo de Israel, tudo por consequência do pecado. Então, irmãos, o pecado ele tem esse poder de nos separar de Deus. Quantas pessoas, esse povo, eles viviam em harmonia, eles viviam em intimidade com Deus. Quantas pessoas que um dia já viveram em intimidade com Deus e hoje estão longe de Deus, estão dispersos. Quantas pessoas que já conheceram a Deus e hoje estão dispersos. Quantas pessoas que um dia foram fiéis, obedientes a Deus, temente a Deus, vivia, em fé, em um relacionamento de fidelidade a Deus. E muitos hoje estão dispersos, estão longe, estão distantes de Deus. Por assim dizer, estão esparramados pelo mundo. Assim como o povo de Israel, que um dia serviram a Deus, e muitos hoje estão dispersos, e muitos não estão vivendo em comunhão com Deus. Assim somos nós hoje como igreja. Muitos hoje estão dispersos, muitos hoje estão longe de Deus. Porém, uma outra coisa que nós podemos aprender também com esse texto, com esse versículo aqui que nós estamos estudando,
é que Deus, mesmo com tudo aquilo que as pessoas fazem, com toda a desobediência, Deus jamais desiste dessas pessoas. Quando Deus usa o Tiago para escrever para esses irmãos, isso demonstra o quê? Que Deus, embora muitos deles abandonaram a Ele jamais os abandonou. Que Deus continua amando cada um de nós. Mesmo que aqueles que se desviaram, mesmo aqueles que estão longe de Deus, né? Deus não se esqueceu dessas pessoas, e Deus se importa com elas, e Deus tem um plano para elas. Né? Isso nos mostra isso aqui, que o Tiago está escrevendo para essas pessoas, demonstrando que Deus tem um plano na vida dessas pessoas, que Deus não se esqueceu delas. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós vemos que aquele filho, ele vai embora, vai para muito longe, ele gasta tudo que ele tem, ele faz coisas terríveis, mas o pai jamais se esqueceu dele. No dia que ele volta, o pai está de braços abertos, com o coração aberto para recebê-lo. Então isso é maravilhoso saber que o nosso Deus, Ele não desiste dos seus. Ele não desiste do seu povo, Ele não desiste dos seus filhos. Ele, mesmo que estejam distantes, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele ama, continua amando e continua querendo restaurar essas pessoas. E creio que vai chegar o dia onde Deus vai restaurar o povo de Israel. É triste a gente olhar, falando que ainda hoje, né, o povo de Israel continua, muitos, né, aqueles que não se converteram ao cristianismo, não reconhecem Jesus como Messias, e ainda hoje continua esperando a vinda do Messias. Infelizmente, muitos, né, estão vivendo nesse engano de esperar a volta do Messias. Eu quero estar lendo aqui um ponto que diz assim: olha, entre as opiniões judaicas a respeito da diáspora divergem, enquanto a maioria dos judeus ortodoxos apoia o sionismo. O que é isso? Movimento para unir os judeus da diáspora e estabelecerem em Israel. Como eu falei, há uns que querem que o governo, através, traga essas pessoas, facilite a volta dessas pessoas. Mas, por outro lado, há outros que se opõem ao conceito de moderna nação como Estado secular e acreditam que só poderá existir após a chegada do Messias. Veja que ainda hoje muitos em Israel, ou seja, a grande maioria dos judeus ainda continua esperando a volta do Messias. Já tem 2000 anos aí que o Messias veio e eles ainda estão esperando a volta do Messias. Que coisa trágica, né, irmãos? O povo que um dia foram o povo da promessa, ainda são o povo da promessa de Deus, Deus ainda tem uma promessa para a vida deles, mas estão esperando uma promessa que já se cumpriu. Mas Deus é misericordioso e no seu tempo certamente restaurará esse povo. O que Tiago pretendia transmitir a seus leitores? Nós vamos pensar o que o Tiago... Nós não vamos falar detalhadamente sobre esses pontos, porque é exatamente o que nós vamos falar nas outras lições. As demais lições nós vamos falar em pontos específicos. Nós vamos falar, por exemplo, a fé e as obras. Vai ter um ponto, uma lição específica para isso. Nós vamos falar sobre provações, sobre tentações. Nós vamos falar especificamente sobre cada ponto. Então, nós vamos falar só sobre uma fala panorâmica, mais ou menos abordando aquilo que nós vamos estar falando nesses dias. Tiago deixa-nos claro que escreveu sua carta para dar conselhos práticos, encorajar aquele que estava sofrendo da dispersão, corrigir certas tendências de conduta e confrontar os cristãos com a responsabilidade da vida cristã. O esboço a seguir nos ajudará a perceber os principais assuntos. Então, o Tiago, ele estava querendo, gente, essa é a maneira de viver de maneira correta. E para mim, para você, lógico, nós vamos ter muito o que aprender. O tema da nossa lição é fé em ação. É um dos assuntos. Por exemplo, quando você vai ver a história dos reformadores, principalmente do Martinho Lutero, por um período, o Martinho Lutero, ele chegou a não considerar Tiago como um livro canônico, ou seja, que fosse inspirado. Porque quando ele leu, uma das coisas que fez o Martinho Lutero,
o reformador, começar a reforma, foi ao estudar que tudo era pela graça. Que tudo que o povo, a igreja que estava fazendo, né, as indulgências e tudo aquilo, a compra das bênçãos, e ele vê que ele vai estudar a Bíblia, ele percebe que tudo é pela graça. E quando ele se depara aqui com Tiago, que fala da fé e das obras, né, segundo alguns historiadores, diz que ele teve uma dificuldade em aceitar. Depois ele foi estudando, ele foi aprendendo e por assim ele também aceitou essa carta, né? Mas quando se fala sobre a fé e as obras é algo muito importante, né, que nós vamos estar estudando isso detalhadamente, que é o cerne dessa carta. Eu creio que o ponto mais alto dessa carta é quando Tiago vem falar sobre isso. E eu não vou entrar em detalhe porque nós vamos estudar isso mais na frente. Primeiro, alguns pontos aqui que nós vamos estudar aqui, olha. Primeiro, que Deus, ele é doador da sabedoria. Nós vamos ler, vamos estudar em Tiago, né? Nós vamos ver sobre a questão da sabedoria. Ele jamais é tentado pelo mal, que Deus, nós vamos também, o Tiago fala muito claro sobre isso, que Deus jamais é tentado pelo mal. E ele diz também que Deus é santo, e ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, Deus não é tentado pelo mal, e Deus também não tenta a ninguém. São assuntos que nós vamos estar estudando aqui. Que Deus é imutável, Deus não muda, ele é imutável. Que Deus é criador, ele é o criador de todas as coisas. Nós vamos estar estudando isso, que Deus é justo. Nós vamos estar estudando que Deus é pai. Que Deus que escolhe os rejeitados, que é Deus quem escolhe os rejeitados. Que ele é amigo de Abraão. Nós vamos também estar vendo sobre isso, que Deus é o criador do homem. Que ele é zeloso e não tolera rivais, né? A Bíblia nós vamos ver que o Espírito de Deus tem ciúmes, que ele não aceita que você tenha outros deuses, que você sirva outros deuses. E ele é o legislador e ele é juiz, ou seja, é ele quem cria as leis e ele quem julga essas leis, quem julga aqueles que não obedecem à sua lei, né? Ele é o legislador e ele também é o juiz. Então são pontos que nós vamos estar estudando na sequência das novas, nas lições em sequência, a partir de domingo que vem, que eu acho que é o nosso irmão Miguel, que vai estar falando de domingo agora a 8, né, nesse próximo domingo a 8, eu acho que é ele, né, desse domingo a 8, né? E nós vemos aqui, por exemplo, também ele vai falar sobre Jesus, né? O nome de Jesus aparece apenas 2 vezes. Porém, o nome Senhor, que também se referindo a Jesus, aparece 14 vezes. Né? Ou seja, Jesus aqui é mais visto como Senhor do que propriamente referido a Ele como Senhor, do que referindo-se a Ele como o nome Jesus, né? Referindo que o Tiago reconhecia realmente Jesus como o Senhor. Nós vamos ver também sobre a fé e as obras, como eu já falei dessa importância. É provável que a mais importante contribuição dessa epístola para a fé evangélica seja relação fé e obras. Porque isso aqui, queridos, nos tira da nossa zona de conforto, mas ao mesmo tempo ela nos mostra, né, que uma coisa anda junto com a outra. Ou seja, você não pode ser salvo pelas suas obras, mas você precisa das obras como comprovação da sua fé. E a fé é a comprovação das nossas obras. Esse texto também de Tiago vai falar sobre escatologia, também falando aí sobre os últimos tempos também. Ele vai falar sobre a lei, né? O Tiago também vai estar falando sobre a lei, alguns pontos sobre a lei, não para que a gente viva segundo a lei, mas falando, né, fazendo comparativos. E ele vai falar sobre questões éticas e práticas da vida cristã. Que são questões como provação, pobreza e riqueza, tentação, visitam a órfãos e viúvas, a sabedoria. O Tiago vai falar que tem a sabedoria que vem de Deus, tem a sabedoria que não é de Deus. Acepção de pessoas, o Tiago também fala muito sobre isso, né, de que você não ter acepção de pessoas. Mau uso da língua, né, ter um linguajar adequado para a nossa vida cristã. O mundanismo, a soberba, né, ele vai dizer que Deus resiste aos soberbos, né, sobre a maledicência, a omissão na prática do bem,
O Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, ele está pecando, que nós devemos fazer aquilo que é o bom, o bem. Ele vai falar também sobre a opressão dos ricos, os ricos opressores, aqueles ricos que usavam da sua posição para oprimir os mais necessitados, as queixas, juramentos, oração e apostasia. Muitos comentaristas veem uma ligação muito direta entre a epístola de Tiago e o Sermão do Monte. O Tiago, pela maneira que Jesus traz o Sermão do Monte de maneira tão direta, pela maneira que é falada, pela maneira que o Tiago conduz os seus ensinos, muitos dos estudiosos fazem um comparativo da maneira que Jesus ensinava do Sermão da Montanha e da maneira que o Tiago também ensina aqui através da sua carta, da sua epístola. E nós vamos ver isso também, queridos, muito nessas lições que seguem. Nós vamos estudar detalhadamente e realmente vamos perceber muitas coisas sobre isso, principalmente essa maneira de ser direto, de ser objetivo, de falar de maneira clara e direta sobre os assuntos. Como eu falei anteriormente, sem rodear o toco, indo direto ao assunto e sendo muito objetivo. Caminhando aqui para o final da nossa lição, nós temos aqui a nossa conclusão, que ele diz o seguinte: se precisássemos resumir Tiago, diríamos que ele remove todo o pensamento que a fé pode estar presente em uma vida não transformada. Quando nós falamos de fé, a maioria das pessoas, mesmo que elas não creiam em Deus, não tem uma fé, não tem uma vida com Deus, vão dizer que tem fé. Mas a verdadeira fé, irmãos, ela consiste em uma vida transformada. E é o que o Tiago vai bater muito sobre esses pontos. Que não dá para viver uma vida cristã de qualquer maneira. A vida cristã é algo sério. É uma vida que se vive com responsabilidade. Não é só de falar, mas é de praticar. A vida cristã é algo prático, é algo diário, é algo cotidiano, é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Muitas vezes nós colocamos assim a vida cristã muito fantasiosa, muito cheia de fantasias, e não, a vida cristã é algo prático, é algo do dia a dia, é algo de você viver cada dia da sua vida. Na nossa vida cristã, ela tem que ser medida pelo nosso dia a dia, não é pelo nosso barulho, não é pela nossa eloquência, ou o que quer que seja, mas é pelos nossos atos. Jesus diz que conhece-se a árvore pelo fruto que ela produz, e é isso que o Tiago vai trazer para nós. Nessas lições nós vamos aprender muito sobre isso, sobre quem somos verdadeiramente no nosso interior, não a nossa aparência, não a nossa casca, mas a nossa vida no nosso íntimo, no nosso relacionamento mais íntimo com Deus. É isso que o Tiago vai dizer. Então ele diz aqui, olha, que remove todo o pensamento que a fé pode estar presente em uma vida não transformada. Não há transformação, queridos, não há vida de fé. Por quê? Porque a fé, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra nos transforma, ela gera fé em nossas vidas. Agora, quando nós ouvimos a palavra, e essa palavra não acha lugar em nossos corações, ela não produz transformação, então ela não produz fé. Porque a verdadeira fé é a fé que é baseada na palavra de Deus, é o viver baseado na palavra de Deus. É isso que é a verdadeira fé das nossas vidas. Se você acredita nesta afirmação, então seja bem-vindo a esta série de estudos sobre a carta de Tiago, pois ela é uma carta para a igreja de hoje. Embora foi escrita há quase 2000 anos, mas é uma carta, não só a carta de Tiago, irmãos, a Bíblia inteira, mesmo o livro que for escrito aí lá, os primeiros escritos há 4000 anos, você vai ler a Bíblia e ela está falando do nosso dia de hoje. Você vai ler profetas, e eles estão falando, corrigindo o povo de Israel daquela época, e a maioria das coisas bate com, às vezes muda um contexto da realidade deles, mas o assunto, a maneira é a mesma coisa, está falando conosco também, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz,
ela não é algo estático, né? Ela é algo vivo. Então, por isso que ela falou há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, e ela continua falando hoje, continua sendo uma realidade, continua sendo atual hoje, porque ela é a palavra de Deus. E Deus, na sua toda sabedoria, ao escrever, ele escreveu algo que vale para todos nós em todos os tempos, né? E Deus possa nos abençoar, que essa série de lições, na próxima lição nós vamos ver o valor das provações, né? Que já começa a falar aqui no versículo 2, meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passar por várias provações. O Tiago já começa a falar imediatamente sobre as provações, e nós vamos nos deliciar nessas próximas lições, vamos aprender muito, com certeza, em nome de Jesus. Que Deus possa, queridos, nos abençoar. Espero que você possa ter tido uma compreensão inicial dessas lições que nós vamos ter. Como eu falei anteriormente, não entrei em nenhum assunto detalhadamente, porque não é o objetivo, porque depois nós vamos falar individualizado em cada ponto. Me aprofundei mais na questão da dispersão do povo de Israel, por achar que seja muito importante sabermos as consequências que o pecado traz das nossas vidas. Assim como trouxe no povo de Israel, pode ter entrado na vida de tantas pessoas, e se eu e você não vigiarmos, também com certeza estará por as nossas vidas. E também para mostrar que mesmo diante de tantas dificuldades, Deus continua tendo um plano de resgate para a vida daqueles que se afastam dele. Amém? Deus nos abençoe. Eu quero terminar aqui, encerrar orando e agradecendo a Deus. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais a oportunidade que temos de estarmos reunidos, estarmos juntos aqui para aprendermos mais a respeito da tua palavra. Tivemos aqui um bom aprendizado daquilo que o Senhor tem para nós, mas tenho certeza que aqui foi um pequeno passo, né, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através dessa carta de Tiago. Então, nos dá corações sábios, nos ajuda cada dia a entendermos e compreendermos mais a respeito da tua palavra. Que a tua graça e o teu amor seja sobre nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.